Sua Bíblia no livro de Apocalipse. Estamos aí nessa série de mensagens falando a respeito do livro de Apocalipse, né? Abra sua Bíblia no capítulo 2 e no versículo de número 8. Capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo de número 8. Vamos falar da segunda carta à igreja de Esmirna, e algumas que a gente conseguir ainda passar nessa noite, né? E a gente não vai se ater tanto como a gente se ateve na igreja de Éfeso, ou na carta para a igreja de Éfeso. A gente vai dar um panorama um pouquinho mais resumido, porque praticamente as mensagens elas vão se repetindo, que ele ia falando para as igrejas, né? Fora algumas que a gente vai extrair daqui alguns pontos mais importantes dessas igrejas, ok? Capítulo 2, verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Sente-se na presença de Deus. Semana passada a gente falou então da igreja de Éfeso, a igreja que havia esfriado, que havia perdido o primeiro amor, e Deus então, o próprio Jesus Cristo aqui, ele chama a atenção de que eles precisavam voltar, se arrepender, e buscar novamente o primeiro amor. A igreja de Esmirna, praticamente as cidades que a gente vinha falando ali como Éfeso, praticamente todas essas cidades elas tinham um grande centro de idolatria, ou seja, era erigido templos ali onde as pessoas buscavam tudo que era tipo de Deus, Inclusive, como já falei aqui, um dos deuses que era adorado era o próprio imperador romano e a própria Roma, o próprio império romano, na verdade. Então, para um cristão declarar-se cristão e adorador somente de Deus, de Jesus Cristo, ele já estava arrumando um problema para ele, porque ele estava se levantando contra o imperador romano, contra o Estado romano, Então, essas igrejas estavam inseridas nesse contexto, e a palavra de Deus nos mostra aqui que a igreja de Esmirna não era diferente. E na palavra de Deus aqui nós vamos ver que a igreja de Esmirna era a igreja que sofreu mais perseguição praticamente ali, no primeiro século. O seu pastor possivelmente era um homem chamado Policarpo, que era inclusive discípulo do apóstolo João. E ele foi um dos mártires da igreja, ele foi martirizado, ele foi morto também por pregar o evangelho e por se opor, na verdade, a todo tipo de mal, a todo tipo de idolatria que acontecia naquela cidade. Então, essa palavra Esmirna, cidade de Esmirna, quer dizer mirra ou amargo, ok? Então veja só, o próprio Jesus diz assim, no versículo 1, isso diz o primeiro, ou versículo 8, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus fala do seu próprio sacrifício, da sua própria morte e da sua ressurreição para a igreja de Esmirna. E ele continua dizendo assim, eu sei as tuas obras. Em todas as igrejas, em todas as cartas direcionadas, Jesus vai dizer, eu sei as tuas obras. Ou seja, ele conhece todas as coisas, ele conhece a sua igreja, assim como ele conhece cada um de nós também. Então ele elogia, dizendo assim, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Havia uma grande oposição, uma grande perseguição dos judeus, inclusive, que se oporam estavam se opondo contra o próprio evangelho. Ou seja, esses que se dizem judeus eram aqueles que se diziam verdadeiramente adoradores de Deus,
mas na verdade, segundo o próprio escritor aqui, eram a sinagoga de Satanás, ou seja, um lugar onde era para adorar a Deus, para buscar a Deus, na verdade, havia se tornado um complô para martirizar os cristãos, para matar os cristãos do primeiro século. Então aqui, o pastor dessa igreja, ele foi sacrificado. Se você buscar aí o martírio de Policarpo na internet, você vai encontrar toda a história desse pastor, que era pastor da igreja em Esmirna. Então ele fala: eu conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza. A igreja estava sofrendo inclusive perseguição econômica. Eles estavam pobres mesmo, porque havia sido colocado algumas barreiras para que eles não conseguissem praticamente sobreviver, né? Financeiramente também. Então o impasse foi tão grande, foi tão forte, a perseguição foi tão forte, que atingiu inclusive o bolso dos nossos irmãos que estavam ali servindo a Deus na igreja de Esmirna. Mas veja só, Jesus fala: eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Amém? Porque rico para com Deus, irmão, a gente sabe que não é aquele que tem muitas posses aqui nessa terra, que não é aquele que tem muitas posses aqui, mas é aquele que junta tesouros no céu, né? Muitos estão preocupados com o seu conforto, com o seu status aqui, né? E se julgam ricos, como a gente vai ver aqui a igreja de Laodiceia, que se dizia ser rica, e Jesus fala para ela: tu está dizendo que você é rico, mas você é pobre. Aqui, aquele que se considerava pobre, Jesus está dizendo: você é rico, por causa da presença de Deus, né? E por causa da sua valentia, do seu desejo em servir a Deus. Então veja só, eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus. Essa blasfêmia aqui que ele está se referindo, provavelmente, né, é pelas mentiras que eles estavam levantando contra os cristãos, e principalmente contra Policarpo, que era o pastor da igreja de Esmirna, né, que estava ali pregando o evangelho. Assim como se levantaram contra Paulo e disseram, certa feita, em uma das suas cartas, isso está escrito, que aquele que andou abalando todo mundo por causa de pregar essa doutrina, que era o evangelho, chegou também na nossa cidade. Ou seja, eles estavam perseguindo Paulo por causa da pregação do evangelho. Assim estava acontecendo na igreja de Esmirna, ok? Vamos para frente, versículo 10: nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Observe só, essa palavra aqui Jesus já estava dizendo: vocês vão sofrer perseguição, vocês vão sofrer o dano, e vão inclusive ser presos. Essa palavra se cumpriu literalmente sobre a igreja de Esmirna. Se cumpre ainda, né? Nós cremos que todas essas cartas, elas já se cumpriram para as 7 igrejas, já se cumpriram literalmente para as igrejas às quais ela foi escrita, mas ainda hoje a igreja da atualidade traz algumas marcas dessas igrejas, né? Aqui nós ainda não temos, né, diretamente uma perseguição, vamos dizer assim, religiosa contra os cristãos, mas muitos países por aí afora é proibido pregar o evangelho. Você não pode ir em praça pública, você não pode ter uma igreja aberta, você não pode cultuar a Deus, né? Nós não temos isso aqui no Brasil. Tivemos aí uma pequena amostra do que não é poder estar na igreja, mas nem se compara com os cristãos que são mortos ainda hoje por pregar o evangelho, ou menos, nem por pregar, só por se declararem cristãos, eles são mortos ainda hoje, ok? Então a igreja de Esmirna representa o que? A igreja perseguida, a igreja que sofre perseguição, a igreja que sofre as tribulações, mas que em meio a essas tribulações, ela permanece fiel, ok? Fiel na sua doutrina, fiel na sua conduta de vida e moralidade para com Deus, né? Fiel em todas as coisas. Então veja o que ele fala aqui, ó: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. João faz uma comparação, não com uma coroa real exatamente, né? Mas com a coroa que aqueles atletas romanos, gregos, que eles eram acostumados a ver nas Olimpíadas, na verdade, recebiam uma coroação, como se fosse uma medalha de honra por aquilo que eles haviam conquistado. Então ele mesmo nos promete ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Talvez seja uma coroa sim que a gente vai receber lá no céu também, né? Algo simbólico, ou essa coroa da vida que ele está se referindo aqui
é propriamente dito a vida eterna que nós vamos receber, por nos mantermos fiéis a Deus. Amém? E ele diz assim então: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, você vai viver eternamente. Esta é a promessa.